Neste caminho é cor-de-rosa e é de ouro. Estranhos roserais nele florescem. Folhas augustas, nobres, reverdecem. De acanto, mirto, sempiterno louro. Neste caminho encontra-se o tesouro, pelo qual tantas almas estremecem. É por aqui que muitas almas descem ao divino e fremente sorvedouro. É por aqui que tantas almas descem, passam trêmulas sonhando, neste celeste límpido caminho, embebedados do sinistro vinho, ensanguentados da tremenda guerra. Eu tive uma infância muito pobre, muito destituída, e desde a infância eu aprendi com uma avó, a mãe de minha mãe, muitas coisas sobre o nosso passado de sofrimento e de escravidão neste país. Desde pequeno eu fui um inconformado com a situação de falta de apoio que aquela população saída do cativeiro não mereceu das classes dominantes. Assim que, mesmo inconsciente de toda a extensão e dos estratagemas da classe dominante para manter dominado o chamado povo recém-liberto, eu sempre fui um indignado, desde a minha infância. O Abdias é filho de pai e mãe mineiros. O pai dele era de Formiga e a mãe era de a cidade que hoje é Uberlândia, na época que se chamava Uberabinha. E o Abdias é o segundo dos 7 filhos desse casal, José Ferreira do Nascimento, seu Bem-Bem, e a dona Josina, Georgina Ferreira do Nascimento, que era doceira. Ele conta sempre com muito carinho que ele passava muitas noites junto com ela num tacho de cobre, enorme tacho de cobre, mexendo com colher de pau, ajudando ela a fazer os doces. Desde pequeno, desde a escola das primeiras letras, eu já sentia essa exclusão. Eu sou de Franca, no estado de São Paulo, e via que na hora de fazer aquelas festinhas de fim de ano, onde sempre tinha uma declamação, tinha a montagem de alguns diálogos, algumas coisas, nunca negro era aproveitado. E a mãe dele também era ama de leite. Em várias ocasiões, eles a acompanhavam até fazendas próximas à cidade. Nós estamos no início ainda do tempo da liberdade, né? Na verdade, somente 30 anos de abolição da escravatura, e com os imigrantes italianos substituindo a mão de obra antes escravizada, em grande parte. Então ele lembra de várias cenas, né, desse tipo, quando acompanhava a mãe nessas fazendas. Ele lembra muito do pai dele, músico, tocava violão, acompanhava o cinema mudo, né, numa banda que tocava, né, músicas para acompanhar os filmes. E tinha um grupo que tocava na própria casa serenatas, valsinhas, as valsinhas tradicionais da época, chorinhos. Quando ele se formou no Ateneu Francano, em 1926 ou 27, com 14 anos, ofereceram a ele um emprego de guarda-livros rural numa fazenda, e ele iria ganhar um salário melhor do que qualquer um da família dele. Ele iria poder ajudar a família dele, inclusive. Mandaram um vagão, né, uma carroça,
E na parte de traseira tinha gradeados com galinhas, tinha cabras, tinha suprimentos que eles haviam comprado na cidade, e aí na volta para a fazenda passaram para buscá-lo com sua trouxinha de roupa, etc., para ir lá para esse emprego, e mandaram ele subir lá atrás com os suprimentos das galinhas e as cabras. E ele se recusou, ele disse: eu não podia fazer isso. Aos 14 anos, um guarda-livros que, se fosse branco, teria sido tratado com outra forma de procedimento. Aí jogou as favas esse emprego de guarda-livros já com 14 anos. Foi embora para a grande cidade, né? A capital, São Paulo, se alistou no Exército. Me alistei no Exército, lá em São Paulo, vindo do interior para o quartel de Quitaúna, nas imediações de São Paulo. E durante esse período, eu participei, sim, da Revolução de 30 e na Revolução de 32, a favor sempre do lado do Exército, onde eu estava engajado. E fui ferido e depois fui desligado do Exército por um incidente racista na porta de um bar em São Paulo. Ele e o companheiro dele, Rodrigues Alves, foram, época de carnaval, para uma boate, né? E o guarda, o porteiro, mandou entrar pela porta dos fundos. E os dois se recusaram a fazer isso, e aí deu uma confusão, e acabou que o próprio delegado da Ordem Política e Social, na época, que morava ali, acabou descendo, entrou nessa confusão, nessa pancadaria, etc. E os dois, então, foram presos, apanharam muito, foram presos lá na prisão em São Paulo, Rua Guzmão, parece, e eles foram excluídos do Exército. Eu era cabo do Exército, e esse meu colega também era um cabo do Exército, e nós estávamos em trajes civis, estávamos passeando e tentamos entrar num bar. E o bar só admitia que nós entrássemos pela porta dos fundos. E nós nos negamos a entrar pela porta dos fundos. Nós tínhamos direito de cidadãos brasileiros. E do nosso protesto verbal se tornou também um pugilato. Nós entramos em luta corporal, veio naturalmente polícia, etc. E dentro de 1 ou 2 dias depois do incidente, nós fomos presos em nossa residência e fomos levados para o gabinete de investigações. Isso resultou, depois que nós saímos da prisão, eu viajei para o Rio de Janeiro e lá eu fui julgado à revelia, porque eu não estava nem mais em São Paulo. E daí resultou que eu tive que cumprir pena. Depois de muitos anos, eu fui novamente encarcerado e preso na penitenciária de São Paulo. Em várias ocasiões, protestou de diversas formas contra situações de discriminação que ele encontrou, barbearias que não atendiam, ou bares ou lojas onde era mandado entrar pela porta dos fundos. Nessa mesma época, ele conhece um grupo de poetas, ele junto com esses poetas forma um grupo chamado Santa Irmandad Orquídea, que era composto de 3 poetas e intelectuais, escritores argentinos, Efraín Tomás Bo, Juan Raúl Young e Godofredo Iomi, e 3 brasileiros, que eram Gerardo Melo Mourão, Napoleão Lopes Filho e o Abdias. Fizemos aí uma longa excursão pelos países da América do Sul. Eu, em Lima, eu assisti uma peça que me calou fundo.
foi O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Esse espetáculo foi fundamental na minha vida. Lá, o Imperador Jones era um branco que se pintava de negro para fazer o papel principal. Daquele momento em diante, dentro de mim, nasceu essa convicção de que eu estava destinado a fazer um teatro negro no Brasil. Ele ainda vai passar pela Argentina, onde nesse próprio teatro de onde veio esse ator, o Teatro del Pueblo, em Buenos Aires, ele passa um ano numa espécie de estágio, vamos dizer, e aprende, né, muito sobre teatro, no sentido tanto da parte de atuação artística, como direção e dramaturgia. Quando chega em São Paulo, ele está condenado pela Justiça Civil por causa daquele incidente de resistência ao racismo anterior e vai para a penitenciária do Carandiru. E num período de 2 anos que ele está no Carandiru, ele cria o Teatro do Sentenciado, dentro da penitenciária, que foi uma experiência onde os presos escreviam seus próprios textos e encenavam, havia grupos musicais, apresentações musicais, e também ele participa na fundação do Jornal dos Presos, dentro da penitenciária. Eu tomei conhecimento do Teatro Experimental do Negro quando, numa revista chamada Revista Rio, do Dr. Roberto Marinho, ele publicou 4 páginas com fotografias do José Medeiros, que foi um grande fotógrafo também, e de os negros ensaiando na Uni, aqui na Praia do Flamengo. E eu queria ser atriz, não sabia como começar, onde fazer e tal, porque não existia atores negros, né? Então eu fui ali que eu conheci Abdias. Ele tinha fundado o Teatro Negro, eles estavam ensaiando uma peça que era com a peça do Eugênio O'Neill. Estavam ensaiando, então o único papel feminino da peça eu fiz. Na verdade, o Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944, tinha muitos outros objetivos, além desse de integrar o negro na cena nacional. Ele nasceu para, primeiro, contestar a legitimidade dessa estética brasileira, que é uma estética branca europeia. Assim que ele nasceu exatamente para sustentar uma luta contra esses estereótipos, sobretudo esse colonialismo cultural do Brasil. Não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais. Então, o Abdias mandou uma carta para Eugênio O'Neill, que era então genro do Charles Chaplin, que nós éramos um grupo, queríamos montar a peça dele, deu os direitos de montar as peças dele. Então foi assim um espanto, né? Porque o genro do Charles Chaplin cedeu para os negros brasileiros. Assim que foi com muito sacrifício que se fez aquele espetáculo, porque nós não tínhamos experiência e nem elenco, nem diretor, com experiência para fazer um espetáculo de tamanha responsabilidade. Mas nós ousamos e foi um espetáculo definitivo na afirmação da capacidade do negro no teatro dramático. Nós fizemos o espetáculo apesar dos prognósticos sombrios a respeito do resultado que fazia não somente a imprensa, como certas camadas de amigos, entre aspas, né? Mas nós não esmorecemos, não hesitamos, não fraquejamos e levamos o projeto à frente. Uma das primeiras medidas do Teatro Experimental do Negro foi criar cursos de alfabetização. Assim que ele não somente ensinava a ler e escrever, mas também as primeiras noções de cultura, sobretudo da cultura letrada, que não é a verdadeira cultura. A cultura é aquela que o povo cria, mas também a cultura letrada é importante que os negros saibam manipulá-la, saibam tratar com ela. Teve importância para mostrar que nós seríamos capazes, porque então faziam montagens de peças com
Quando precisava de um personagem negro, quase sempre Pai João, Mãe Maria e o Moleque João, sempre aquela mesma coisa de sempre, pintavam um branco de preto e para fazer uma caricatura, né? Não era simplesmente o problema de um ator ter a pele negra. Era produzir no palco também os problemas existenciais da população negra. Era também tratar desses assuntos na cena brasileira. O teatro experimental, no seu início, atraía principalmente mulheres trabalhadoras domésticas. Associado ao trabalho do teatro, havia também toda uma iniciativa voltada para a questão da aquisição de escolaridade, vindo desde questões ligadas à alfabetização, que era algo extremamente importante, mais do que hoje até na comunidade negra naquele momento. Associado também a essa movimentação teatral, havia toda uma mobilização no sentido de realização de congressos de pessoas negras, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. O Teatro Experimental do Negro ajudou a organizar a Convenção Nacional do Negro, que teve sessões em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Apresentaram uma série de reivindicações para a Constituinte, através do senador Hamilton Nogueira. O jornal Quilombo, que era o jornal do Teatro Experimental do Negro, abria as suas páginas a candidaturas de todos os partidos políticos. A mesma postura que o Abdias vai ter também nos anos 80, quando ele volta do exílio e, diante da nova democracia, vai sempre encarar a luta contra a discriminação racial como uma questão suprapartidária.